Olá, pessoal, muito boa noite. Essa noite que está começando a chegar o inverno, né? Noite já friazinha, a gente está aqui, ó, no chazinho hoje para celebrar a vida do professor Álvaro, que é o nosso convidado do dia de hoje, olha lá. Que bom, Álvaro. Quero agradecer muito, muito a você ter aceito esse convite de fazer parte aqui do Happy Hour, que é um movimento que eu lancei na pandemia, porque eu queria muito conversar com os meus amigos, eu queria muito interagir com as pessoas, e é aquela coisa, a vontade de estar junto, e a gente não tinha como estar junto, né? Então, eu inventei essa brincadeira aqui. Só que, gente, vou contar um segredo para vocês. Eu não conheço muito do Álvaro. É o primeiro happy hour que eu faço que eu vou conhecer o convidado hoje. Não, hoje não. Digamos assim, intimamente, saber da vida dele, dele contar da trajetória dele. Porque já faz mais ou menos. Já estou no segundo mês, né, Álvaro, de prática? Acho que é É, segundo mês, que ele se tornou ah, meu instrutor de yoga. é, e eu entrei numa turma de yoga para terapeutas, eu achei sensacional, e aí a gente vai contar um pouquinho sobre essa história. Então, muita coisa aqui eu vou descobrir junto com vocês, mas estão aqui presentes com a gente hoje muitos alunos, né? Isabel, a Beatriz, o Luiz, a Camila, a Júlia, a Irana, que é minha amiga praticante de yoga. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir. E, Álvaro, saúde a sua vida aqui, sabe? Hoje eu encontrei folhas de oliveira. Fui numa loja de produtos naturais e aí eu falei, nossa, olha, folhas de oliveira. Então, o meu chá hoje é em homenagem à nossa família, né? Oliveira e oliveira. Saúde. salve, saúde, Fabiana. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Super legal essa iniciativa que você está fazendo aí de juntar as pessoas aí para tomarem chá, né, conversarem. E deixa eu te falar uma coisa. Eu também fui hoje na casa, numa casa de produtos naturais. E, na verdade, eu estava indo comprar folha de hortelã, de hortelã e a outra eu não me lembro agora, para fazer banho para as crianças que estão encatarradas. E Aham. aí eu vi folha de oliveira lá. Jura? Não acredito. Aí Olha só. eu fiquei com vontade de comprar folha de oliveira. Falei, vou fazer o chá de oliveira para tomar hoje, que eu nunca tomei. Aí eu perguntei Olha. para a menina do que para que era bom a folha de oliveira. Aí ela não soube me explicar muito bem e tal. A pessoa que sabia não estava lá, daí eu acabei não comprando. Então, lá dizia uma série de coisas que melhora a imunidade, que ajuda a emagrecer, que diminui a ansiedade. Não sei, vamos conhecer agora, né, a folha de oliveira. Mas eu sei que o nome da empresa, Olive Me, foi baseado em honra à minha família do lado materna, né, que é Oliveira. Então eu Ah, usava sempre Fabiana Biazão, né? Para quem não me conhece aqui, Fabiana Biazão e o Oliveira eu deixava de lado. Então foi um movimento meio que de resgate do lado da mãe, né? Então é uma forma de eu honrar a mãe. E Repic, gente, o pessoal que está chegando agora, por que eu pus Repic? Porque o objetivo desse encontro nosso aqui é abordar práticas integrativas e complementares, né? PIC, né? Práticas integrativas e complementares. E o yoga é uma das práticas integrativas e complementares que faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas desde 2017, que ela foi autorizada pelo SUS. Então é muito bacana, né, perceber essa abertura no nosso país de que essas práticas façam parte da nossa vida. E como eu coloquei lá no post, o yoga foi uma das primeiras. Eu só não falo que foi a primeira, porque eu acho que eu tinha tomado homeopatia antes, quando criança. Mas com 18, 19 anos eu comecei a conhecer o yoga. E desde então ele nunca mais saiu da minha vida, né? Ele vai e volta às vezes em alguns momentos, mas é algo que eu tenho muito amor. E é que eu gostaria de abrir a palavra então para o Álvaro, para ele explicar para a gente. Álvaro, conta para a gente primeiro da sua trajetória. Quem é você?
né? Conta um pouquinho da sua vida e como que foi que você chegou até o yoga. Tá. Bom, eu acabei conhecendo o yoga numa outra cidade, né? Eu sou psicólogo, né? Eu me formei em psicologia pela UEL, mas deixa eu falando um pouquinho mais antes sobre a minha família. Assim, meu pai, ele é médico, né? Minha mãe é professora, mas eu tinha essa, por influência do meu pai, assim, eu meio que sabia que eu ia acabar seguindo uma carreira, assim, que trabalharia com saúde, né? E aí eu Uhum. acabei fazendo psicologia. E eu fui trabalhar numa cidade que chamou Moarama. E lá nessa cidade, que interessante, lá em 2007, eles já adotavam o yoga como prática do SUS lá. Não Olha, era, era uma iniciativa do prefeito de lá, que tinha uma cabeça bem moderna, assim, que e legal. E eu acabei conhecendo o yoga lá, não foi pela saúde pública, eu acabei conhecendo uma professora de yoga, e eu trabalhava lá como psicólogo social. E era um trabalho, assim, muito... Era legal, mas era bem extenuante, bem estressante. Quem já trabalhou na área social sabe como é que é. E eu, para... Então, eu lembro que nessa época eu praticava corrida, eu já gostava de praticar corrida, sempre gostei. Acho que até por influência da minha mãe, que sempre praticou esporte, meu tio que é professor de educação física, e tal. Então, correr para mim era uma coisa para extravasar, para desestressar. E eu lembro que nessa época, quando eu senti que eu estava assim precisando mesmo de alguma coisa para tirar aquele peso do trabalho, eu acabei procurando essa professora de yoga e eu ia 2 vezes por semana. Aí ela falava assim: pode vir todo dia que você está muito estressado aí, pode vir que. E eu acabei indo todo dia praticar yoga e fiquei assim. Eu lembro que na época eu era muito pouco flexível, acho que tanto mentalmente quanto no corpo. Meu corpo era muito pouco flexível, sabe? Eu tinha musculatura, mas eu era muito durão, assim. E aí eu Uhum. fui trabalhando isso e o yoga foi me abrindo o peito, e eu acabei sentindo o benefício mental de estar praticando yoga. Era uma prática bem calma e foi bem legal. Era uma professora bem bacana, ela passava o yoga de uma forma bem legal, assim. E eu acabei trazendo isso para minha vida, assim. Eu tive vários encontros. Tinha época da minha vida que eu me aproximava, tinha época que eu estava mais distante do yoga, mas eu sempre sabia que tinha essa ferramenta, sabe? Que existia essa ferramenta. E foi depois mais agora em 2016, 2017, que eu já estava praticando yoga de novo, daí com outra professora aqui em Londrina. Uhum. Aí eu comecei a perceber lá no meu trabalho, onde eu estava, trabalhava no fórum nessa época, como psicólogo, o yoga me dava assim ferramentas para me manter saudável, né? E enquanto as Sim. pessoas estavam adoecendo muito no meu trabalho lá. Uhum. E isso foi acontecendo, eu acabei fazendo curso de formação de professor, e tal. Aham. Até que teve um momento que eu tive filhos, né? Eu tive meu primeiro filho em 2015 e aí eu senti muito necessidade de falar assim, não, não dá para continuar fazendo uma coisa assim que não estava me deixando muito nada feliz no meu trabalho, sabe? Certo. Acabei virando instrutor de yoga, assim, depois que eu saí desse trabalho, eu senti essa necessidade aí de compartilhar o que eu estava aprendendo, né? Entendi. E olha que sorte a nossa, né, que ele tomou essa decisão corajosa, porque tem me feito muito bem as práticas. Ô Álvaro, e quem vai assistir essa live aqui depois e não teve essa oportunidade de ter esse acesso, explica para as pessoas o que é o yoga, o que significa a palavra yoga.
Então, eu vou começar a explicar o significado da palavra, tá? Ok. Uma palavra em sânscrito. O sânscrito é uma palavra, é uma língua muito antiga, né? E ela é usada para a difusão de sabedoria, de conhecimento. E o yoga é uma prática muito antiga, data mais de 5.000 anos, tá? Então, essa palavra, yoga, ela tem na raiz dela, ela pode ser traduzida como jugo ou união, né? Unir, união, yoga, yud, e tem a ver com essa união, né? Do homem, do ser humano individual, com uma coisa maior, que daí a gente pode dar vários nomes diferentes, seria a fonte, a unidade, né? E Deus, enfim. Então, o yoga é uma prática de união, tá? E então muita gente até pergunta, mas yoga é uma religião, né? Até porque a palavra religião também traz esse significado de religação, né? E eu digo assim que o yoga ele é muito mais antigo do que qualquer religião, né? Esse yoga que a gente fala de cultivar essa união, né? Mas é lógico que daí quando a gente pensa no yoga como prática de yoga, a gente vai pensar nas posturas, né? No yoga que a gente mais contemporâneo, moderno, né? Mas é interessante pensar que o yoga surgiu há milhares de anos apenas como uma prática de conexão, tá? Do nosso ser individual, né? Com esse ser cósmico, com esse eu superior aí que a gente pode chamar de Brahma, de Deus, enfim. Ô, Álvaro, e qual é a diferença desse yoga lá de trás de 5.000 anos e desse yoga que chegou até nós nos dias de hoje, né? Que ele vai sofrendo modificações. O yoga ele está em constante transformação, evolução, né? Então esse yoga ele mais antigo, vamos dizer assim, que tem início lá no Vale do Indo, né? Que eles falam que é lá no norte da Índia e onde hoje é o Paquistão, né? Então tem início ali naquela região, mas não está só na Índia. Então tem outras, você vê o budismo tibetano, a gente pode até pegar mais recente, né? Jesus Cristo também praticavam. Se a gente for pensar o yoga como essa prática, Jesus Cristo era um yogi, né? Ele praticava o jejum e a meditação, enfim, ele é considerado um yogi, na verdade, também, né? E a gente vai ver isso em várias culturas diferentes, no Brasil mesmo, os índios, americanos, sul-americanos, todas as culturas praticaram, eles não chamavam de yoga, né? Mas praticavam essa conexão, usando palavras próprias para isso, né? Uhum. É verdade. Quando eu comecei a praticar yoga novinha, assim, também eu fiz algumas tentativas de me tornar instrutora, sabe, Álvaro? Mas acho que não era a minha missão. Eu chegava na porta ali e não era, e não entrava. Mas eu sou muito grata por tudo que eu estudei no yoga, né? Eu fazia parte do método De Rose. Então, quero honrar aqui o nome do professor De Rose, né? Que foi o meu primeiro mestre de yoga. E ele é um cara que preza muito por você buscar essas raízes, né? Que você está falando. Então, eu acabei estudando muito o yoga, que ele chama, denomina-se naturalista, né? Que tenta dar tem um contexto de compreender o que a natureza traz como aquilo que é natural, próprio do ser humano. Mas existe uma linha também que é mais espiritualista, né? Uhum. Que vai para que acaba fazendo essa ligação entre o yoga, não só como uma prática natural, da formação do nosso corpo, da nossa conexão com a natureza, mas também com essa conexão
com o divino, né? E da forma simbólica que quem começou lá atrás, lá na Índia, lá nas origens, entendia esse simbólico, né? Através dessas, vamos dizer assim, representações, né? Brahma, Vishnu, Shiva, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho até que uma coisa não exclui a outra, sabe? Por exemplo, Aham. uma maneira da gente reconhecer esse divino é essa, vamos dizer, essa fonte de tudo, Brahma, é através da criação, né? Então a gente não tem como conceber mentalmente o que criou isso, a gente não tem como conceber o uno, né, mentalmente. Então a gente acaba reconhecendo a divindade, Deus, enfim, nas coisas, né, nas pessoas, porque a criação ela carrega no Bhagavad Gita tem uma parte que fala mais ou menos assim que a gente tem dentro de nós essa unidade, né? Mas nós somos a diversidade, tá? Então, imagina que tem uma unidade, dessa unidade de onde tudo surge, né? Surge a diversidade, é o universo, né? Que a gente fala. Então, é o uno e o verso. Nós somos o verso, mas nós precisamos do uno, né? Senão a gente é apenas caos, né? Da mesma maneira que nós não somos também apenas o uno, nós somos a diversidade, né? Nós temos um corpo, nós fazemos parte de uma natureza. Outra coisa interessante do yoga também é que ele reconhece que tudo tem alma, né? Tudo está carregado dessa força divina, tanto um animal quanto uma planta. Então ele não coloca assim, não é só o ser humano que carrega essa força, né? Então isso está em tudo. E eu acho que não tem muita diferença assim, se falar o yoga mais naturalista e o mais espiritual. Acho que muda a maneira como a gente expressa, expõe isso, né? Porque às vezes se eu falar de uma maneira esotérica, a pessoa vai falar, ah, isso é religião, eu não quero isso. E aí às vezes dá a impressão que, por exemplo, quem pratica yoga e estuda é uma pessoa espiritualizada e quem não faz isso não é. Isso não é verdade, porque você pode pegar uma pessoa que é totalmente cética, vamos por exemplo, que fala assim, ah, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas às vezes essa pessoa tem uma conexão tão grande com esse divino, mesmo sem saber, sem dar esse nome, né? Uma pessoa que vive em comunhão com os outros, com a natureza, vive de uma maneira legal, uma maneira sustentável, vamos dizer. Essa pessoa, a gente pode dizer que é uma pessoa espiritualizada, mesmo ela não acreditando em nada, né? Verdade, Álvaro. Nossa, eu adorei suas palavras. Eu concordo absolutamente. É isso mesmo. É a forma como as pessoas percebem essa prática. Achei muito legal a forma como você colocou. Então, a gente poderia dizer que o yoga pode vir a ser uma filosofia de vida? Pode. Eu acredito que o yoga, ele pode ser, a pessoa ela pode transformar profundamente, pode levar o yoga para todos os aspectos da vida dela, e também a pessoa pode simplesmente fazer uma prática de yoga ali uma vez, duas vezes por semana, conhecer aquelas técnicas, né, aquelas posturas, aquelas respirações, e isso também é muito legal, quer dizer, ela não vai ser menos do que outra pessoa, por exemplo, que se aprofundou, porque você pode tirar proveito disso também, né? Você pode tirar proveito de todos os aspectos do yoga, né? Tem uma imagem, assim, uma vez eu vi um mestre falando que o yoga é como uma árvore, então você pode se aproveitar só da sombra da árvore, você pode, às vezes, subir nos galhos, pegar uma fruta, né? Mas, de qualquer maneira, você vai estar se aproveitando desse conhecimento, né? E juntando com outras coisas, né? Então, tem gente que corre, e a corrida é uma forma de yoga também, acredito, sabe? É uma forma de meditação, de você se conectar com algo mais, né? Ela vai trabalhar também de forma a você liberar os neurotransmissores da felicidade aí que
que fazem você sentir essa conexão, né? A gente tem que lembrar disso também, Sim, né? Que às muito vezes não é só estudando e falando sobre isso, mas fazendo uma prática que vai fazer o seu corpo liberar substâncias necessárias para você sentir essa plenitude, né? Então, verdade. não é só o yoga que faz isso, né? Tem muitas coisas que fazem isso, né? E você pode, conhecendo nessas práticas também do yoga, ir aplicando às suas atividades do dia a dia, né? Eu tenho um grupo, né? O pessoal que está aqui não conhece, grupos de estudos de aromaterapia, sabe, Álvaro? E quando eu vou abrir a energia do grupo de estudo, eu até adotei, e quando eu vou dar uma palestra, às vezes, para as pessoas, falar sobre o puja. O puja que eu aprendi do yoga, né, que também do sânscrito é retribuição ética e prévia de energia, né? Eu sei que a gente já começou aqui, né? Mas que você receba aí também o nosso puja, né, por estar passando tanta preciosidade aqui nas suas palavras. Então, eu hoje não me tornei instrutora e tudo mais, mas curiosamente eu fui fazendo algumas formações, né? E eu fui vendo, falando, nossa, o yoga já falava disso, né? Aí a gente vai fazer o reiki fala dos chakras. Eu aprendi os chakras no yoga, né? Olha, os mesmos chakras que a gente estudava no yoga. Depois eu fui fazer uma formação em renascimento, e lá no Renascimento a gente faz respirações que o precursor do Renascimento ele foi buscar práticas de pranayamas, né? Que os pranayamas são respiratórios, né, do yoga. Ele foi beber da fonte do yoga. Eu falo assim, gente, a gente vira e mexe e o pessoal está bebendo da fonte do yoga. Né? Então, eu acho isso tão bonito, porque eu acabei encontrando tantas outras coisas ao longo da minha vida, e a base sempre, eu voltava, era o yoga, eu voltava, a base estava no yoga. Então, eu sou muito grata por ter encontrado tão cedo isso na minha vida, né? Deixa eu ver o que a Maria falou aqui, ó. A, a Maria está falando assim, nossa, que interessante, nessa pandemia a gente precisa muito. Ela também está amando as aulas, tudo a ver com as terapias holísticas, é uma preparação necessária para nós. Aí, ó, ela também está concordando aqui, né, Maria, com essas colocações. Ô, Álvaro, então vamos abordar essa questão, né? Como eu coloquei para vocês, eu trabalho com terapias, o tempo todo a gente está lidando com pessoas, e foi a Maria que me convidou a fazer parte. Então, falou, ai, Fabi, eu estou fazendo uma aula de yoga para terapeutas. Eu falei, Maria, eu preciso, porque o meu corpo estava completamente travado. Até eu falei para ela, Álvaro, que eu estava me sentindo, sabe, embalada a vácuo, meu corpo estava tão travado. E a aula para terapeutas, ele vai trabalhando, né, as pequenas articulações. Eu falei, ele falou, oh, você precisa avançar mais. Eu falei, não, é exatamente isso que eu preciso. Fala um pouquinho dessa proposta para as pessoas conhecerem o yoga como um yoga terapêutico, né, restaurativo, não sei se é isso, explica para nós. Esse é um bom nome também, né? Até pode ser um yoga restaurativo mesmo. E ele serve para todas as pessoas, né? Mas a Maria que está aí, ela que me provocou assim, ela falou, poxa, eu queria fazer aula, eu estou me sentindo assim, meu corpo está precisando, mas eu não quero entrar numa turma regular, né? Por que você não propõe um yoga diferente, assim? Ela até deu um toque, falou, fazendo uns movimentos prazerosos, tal, né? E ela falando que a energia fica muito alta, né? E aí eu lembrei que existe um tipo de yoga que não é diferente do Hatha Yoga, não está fora do Hatha Yoga, que chama Sushumna Vyayama. É um estilo de exercícios que são pequenos exercícios ou exercícios sutis, tá? Uhum. E aí eu falei, esses exercícios eles podem ser usados como aquecimento numa aula de Hatha Yoga. Para quem não sabe, a aula do Hatha Yoga
que é o yoga que trabalha essas energias, né? Positiva, negativa. Então, é uma prática que tem várias posturas, né? Uhum. Então, são posturas estáticas. Só que antes de fazer essas posturas estáticas, a gente pode fazer um aquecimento, né? Que pode ser usando essas técnicas aí do Sushumna Vyayama, né? São movimentos sutis para trabalhar a energia sutil do corpo, né? Essa energia que a gente chama de prana, que os chineses vão chamar de Qi, né? Acho que é Qi, Qi. E Uns falam então Chi, outros Ki, outros Prana, outros Orgone. Tem vários nomes para a hormônios, mesma né? coisa. Aí eu falei assim, eu pensei, eu posso fazer uma prática mais voltada para esse tipo de exercício, ó, onde vai ser a principal foco da prática vai ser esse, tá? Isso não é uma coisa assim que eu inventei. Existem instrutores que trabalham predominantemente com esses exercícios, tá? Então eles deixam de lado um pouco as posturas e trabalham mais com esses movimentos. E eu achei que seria uma forma bacana de trabalhar com a Maria, com vocês, enfim, com quem quisesse fazer esse destravamento, né, vamos dizer assim. E Realmente, eu senti, sabe, a necessidade, principalmente quem está há muito tempo sem fazer qualquer tipo de atividade física, como era o meu caso, é, foi fazendo um trabalho muito sutil do ponto de vista físico, mas é isso que a Maria falou, energeticamente dava mais disposição. Né? Então, foi muito prazeroso, muito gostoso começar dessa forma. Aí, à medida que eu fui me sentindo, opa, tô voltando, meu corpo está voltando a ter um pouco de mobilidade, de movimento, eu senti até disposição para ir para outros tipos de prática, né? Então, eu realmente gostei muito. E eu acredito que é uma boa alternativa, assim, para os cuidadores, né? Às vezes você está cuidando de algo, não é terapeuta, mas é um cuidador de alguém que está aí na sua casa, né? E você precisa de uma disposição física, mental, emocional. Eu acho uma proposta muito bacana e válida mesmo, Álvaro. Espero que vocês conheçam. A Maria fez um comentário aqui, deixa eu ver, sou muito grata, é um destravamento mesmo, tô alongando muito, olha aí, ó, tá vendo? Bom feedback aí da proposta que a Maria começou, agora ela tá levando a gente para isso. e nessa proposta de terapias, né, yoga terapia também, a gente acaba usando muito o que a gente chama dessa energia de cura, né? Quem trabalha com reiki e, assim, falando de uma maneira não muito esotérica, mas assim, essa energia de cura é esse prana, né, que circula no corpo. E ele circula por caminhos energéticos, né? Uhum. Mas ele circula também por meridianos, circulação sanguínea, então também circula por essa parte mais densa. E se a gente está com as nossas juntas, né, as nossas, se a gente está todo travado, essa energia, não, ela não passa direito, né? Assim como a gente vai ter também déficit de irrigação em alguns órgãos, em algumas partes do corpo, né? Então a gente acaba, quando eu pratico, assim, a gente acaba sentindo às vezes a mão ficando mais quente, né? Aí a Sim, gente sente a circulação sanguínea nos dedos, né? é Então é verdade. uma coisa bem prática, né? Que o yoga, que a yoga terapia faz. Pressionar, torcer, né? Respirar para fazer aquela energia circular. A Maria está dizendo aqui, o fígado se beneficia e a gente fica muito mais tranquilo pelo prana mesmo, tem muito a ver com a medicina chinesa. Ah, Juntas, é o fígado e ele fica, juntas, né, as articulações tem a ver com o fígado e ele fica estagnado. E esse yoga muda tudo.
O Álvaro, vou pegar o gancho aqui da Maria, quero agradecer, né, as contribuições dela, que ela está estudando medicina chinesa, então ela traz umas contribuições muito bacanas da medicina tradicional chinesa. Mas eu queria te perguntar sobre esse estereótipo que se formou aqui no Ocidente das posturas do yoga, né? As pessoas às vezes acham que o yoga coloca em caixinhas, né? Ou é só respiração. Aí fala assim, yoga, a pessoa fica calma. E Ah, eu aprendi que esse conceito não, yoga é para te dar energia, para te dar disposição, para você ir para a vida, não é para você ficar, né, zen, porque tem a questão da meditação, da respiração, daquelas posições estranhas. Fala um pouquinho sobre isso. tá. Legal, legal a tua pergunta, porque você me fez uma pergunta lá no começo da aula, da nosso encontro, né? Perguntando sobre como que o yoga evoluiu até chegar aí desse jeito que a gente conhece, né? Eu É, acabei, eu acabei indo para outro lado e não respondi. Mas agora eu vou responder, porque acho que joia. é. Então, como que chegou até o yoga do jeito que a gente conhece, assim, esse yoga das posturas e tal? Então, a gente já falou um pouco do yoga lá atrás, que era o yoga era a postura sentada. Primeiro asana é a postura sentada. Então, você pegar o livro esse livro aqui que é o Sutras de Patanjali, né? Ele é o primeiro livro assim escrito em sutras que ele organiza a prática de yoga. Ele foi escrito, não se tem ao certo foi 200, entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. Então é um livro relativamente recente para o yoga, tá? Mas antes desse livro, as pessoas praticavam yoga sentadas e aí elas começaram a cada um criar uma coisa diferente, vamos dizer, um ritual e alguma coisa assim, e começou a ficar, vamos dizer, uma bagunça. E as pessoas começam, como acontece, as pessoas começam a ritualizar as coisas de uma maneira que acaba virando uma coisa superficial. Então, por exemplo, se eu quero atingir um certo objetivo, eu vou lá acendo uma vela e está tudo feito. E não é assim, né? Então, você precisa de uma prática, de uma disciplina, Sim. né? De uma intenção. Então, no Sutras de Patanjali, ele começa a organizar isso. Então, aqui ele já fala da primeira postura de yoga, que é a postura sentada. E aqui ele vai descrever algumas coisas assim que você deve trazer para sua vida para você ser um praticante de yoga, como não violência, não Uhum. roubar. Então, seriam os mandamentos do yoga. As Aparecem. proscrições éticas, né? Ah, isso é maravilhoso, hein, Álvaro? Ó, já está convidado para outra live para falar só sobre essas prescrições éticas, que eu amo falar sobre isso. Super legal, os yamas e os niyamas, que também ele vai falar, não adianta você simplesmente estudar essas coisas e falar, eu não vou sentir raiva, não é assim, né? A gente precisa de uma prática que leve a gente a isso. Então, até aqui não se existia postura. As posturas, como a gente conhece, elas vão acontecer lá pelo século 6, 7 depois de Cristo. Tá? Então, e aí que existe um livro, que é o Yoga Pradipika, que ele traz 84 posturas. Então, esse yoga que a gente conhece hoje, ele surgiu aí lá pelo ano de 800, 700, 800 depois de Cristo. Você vê como é recente, né, se você for para Uhum. a história do yoga. São 84 posturas que ele passa, tá? E aí depois essas posturas elas foram sofrendo também no século XX, século XIX, sofreu também muita influência do yoga da ginástica europeia também. Ah, entendo. Então, quando o yoga vem para o Ocidente, pelo Vivekananda, o Krishnamacharya, eles já têm essa, talvez o Krishnamacharya mais, ele já tem mais essa influência do Ocidente também, tá? Então, por isso que às vezes a gente focar somente na postura, né? Não que seja ruim, é muito legal, mas às vezes a gente vai estar deixando alguma coisa fundamental desse yoga mais antigo, né?
sim. Então, né? A partir daqui já começa a surgir algumas respirações, né? No Brasil, a introdução do yoga se deu mais ou menos quando? A década de 60, 70, por aí, né? Eu Eu acho, acredito. eu acredito que foi com o Hermógenes, na década de 60, com o professor Hermógenes, e ele traz um yoga bem bacana. O Hermógenes, o neto dele continua trazendo aí os ensinamentos dele, e de uma maneira bem legal mesmo, eles trabalham com meditação também. O De Rose mesmo, ele é um grande estudioso também, né? Ele também ele é dos mais antigos aí. É. O, o De Rose, ele acaba criando uma forma de yoga que ele dá um nome, né? Então ele vai um pouco, ele cria um yoga, ele dá um nome de Swastika Yoga, e ele Swastika diz, Yoga. e ele proclama, vamos dizer assim, que esse é o verdadeiro yoga. Ele fala que o yoga, o Swastika Yoga, e que ele deu esse nome Swastika, né? Foi o nome que ele deu, mas seria uma sistematização daquilo que ele pesquisou, né? Que ele encontrou de mais antigo na Índia, né? Então, é uma sistematização do yoga que ele conseguiu ao longo de muitos anos de prática, de pesquisa, e certamente ele também, o que eu acho muito bacana é que o De Rose criou, ele tem esse cuidado de registrar, né? Então, ele tem muitas orientações registradas, tanto das posturas, das práticas mesmo, das técnicas, né? Então, isso é muito bacana, essa contribuição foi muito bonita da parte dele, porque ele é bem minucioso, acadêmico, né? Isso acabou resgatando muita coisa antiga mesmo, né? Do yoga mais primitivo. E a meditação, Álvaro, a meditação, ela nasce do yoga? Porque hoje se fala muito de meditação, se fala de mindfulness, né, essas técnicas de. Mas me parece, eu fico sempre com a sensação que a meditação nasceu dentro da filosofia do yoga. É, a gente falou sobre o significado da palavra yoga, né? Mas e a gente falou da prática do yoga, do hatha yoga, enfim, que é essa prática de postura. Mas o yoga, a gente pode pensar que o yoga é um estado que você busca alcançar, que é esse estado de onde essa ligação, essa conexão, ela transparece, ela fica evidente, né? Então, é um estado, o yoga. Até tem uma definição aqui no livro, no Sutra de Patanjali, que fala que o yoga é o recolhimento das atividades da mente, tá? Então, o yoga, a princípio, ele é a meditação na postura sentada, né? Ah, entendi. É isso. No budismo é o zazen. Zazen quer dizer sentar-se, né? Então, durante um certo tempo, não se fazia outra coisa, era apenas sentar-se. Porém, depois eles começam, né, quando começa o Hatha Yoga, eles começam a perceber que é preciso fazer essa energia se movimentar no corpo, porque o corpo sente dor, o corpo não consegue ficar sentado muito tempo. Então, eles começam a trabalhar o corpo, fortalecendo o corpo, alongando o corpo, para ele poder ficar sentado, né, energizado para justamente meditar. Então, até tem uma imagem assim que uma professora, uma mestre de yoga falou assim: quando você pratica yoga e não pratica um exercício de meditação sentado, por exemplo, é como você ir à praia e você tira a roupa, né? Tá com a roupa de banho, toma o sol ali, e aí você fala assim: ah, não, deixa que depois eu entro no mar, né? Então você vai só até ali e não entra no mar, né? Depois você entra, só que depois você não vai entrar, né? Dificilmente. Então, tem muitos professores que não trabalham yoga, a meditação na aula de yoga.
até esperando que os alunos vão praticar depois sozinhos, por exemplo, né? Mas eu e alguns mestres assim que eu já tive contato, professores, assim, eu nunca deixo de passar um exercício de meditação na aula, por seja 3 minutinhos, sabe? Eu acho fundamental não perder aquela oportunidade ali, né? De fazer. Agora, tem muitos professores que falam assim, a gente já medita em qualquer postura que a gente tiver, a gente já está meditando, tá? Isso também é verdade, né? É um ponto de vista também. Então, aí Mas você... eu acho que para você chegar nesse ponto de você estar meditando em qualquer postura, em qualquer ação, você já tem que ter entendido muitas outras coisas, eu acho, né? Às vezes você está lá tentando ficar sentado e não consegue, porque sente uma dor, porque sente um desconforto, você não vai conseguir meditar, porque você está focado na dor, né? Você não consegue se desligar daquilo. Então, às vezes, você precisa estar com o corpo mais preparado, né, para aquele movimento, e aí acontece, né, a meditação mesmo. Deixa eu ver aqui, Álvaro, o que, que a Maria escreveu, ó. Ai, que incrível isso, o corpo encurta e sente dor. E ela fala, e na idade eu senti que esse yoga para terapeutas tem me auxiliado muito, é muito completo. O Luiz levantou a mão, quer perguntar, Luiz? Pode perguntar, por favor. Não, só queria fazer assim, um comentário a respeito do que o Álvaro falou com a questão da meditação, né? Porque Certo. toda essa prática que a gente faz física, na verdade, é para contemplar a meditação, né? O foco, na verdade, o foco principal se não tem meditação, você fez exercício físico, como o Álvaro falou, você ficou na beira da praia, né? E outra coisa também, a questão dos mantras, né? Pelo menos um Om. Às vezes eu chamo alguém para fazer uma prática junto comigo, ele fala assim, eu vou fazer, mas eu não vou fazer Om. Eu falei, não, então você não vai fazer yoga, né? Então, é só um comentário só. Ah, isso mesmo, Luiz, eu concordo. Quer comentar, Álvaro? Obrigado pelo comentário, Luiz. O Luiz, ele é meu aluno, eu tenho muito orgulho porque ele é formado também em instrutor de yoga, Luiz. Ai, que maravilha! Puxa vida, E o Luiz, sensacional. ele sabe o que eu estou falando, porque o curso que o Luiz fez de yoga foi lá pela Unipaz, né, Luiz? Aham. E eles são muito sérios. Até a coordenadora da Unipaz, eu vejo que eles têm um trabalho muito sério. Inclusive, foi ela mesma que trouxe essa imagem assim, de que se você não pratica meditação, é como você ir até a beira do mar e não entrar na água, sabe? E não Molhar o pé. entrar na água. Ô, Álvaro, então explica um pouquinho, o Luiz chamou bem aí também que nós não tínhamos falado sobre o mantra, né? Sobre os mantras. Aí você sendo um músico, então você pode falar, né, com propriedade. Eu amo mantra, gente. Explica o que que é mantra e qual é a função do mantra na prática do yoga. É. Então, falando da meditação, né, do yoga como meditação, a gente pode definir a meditação como um foco da nossa mente, que ela é dispersa, né, ela é multifocal. A meditação, ela tenta juntar, focar a mente num ponto, né? Uhum. Esse ponto pode ser uma imagem mental que você vai fazer de uma flor aqui no terceiro olho. Isso é uma técnica, né? Você focar toda a sua atenção no ar que entra e sai, tocando a aba das narinas, é outra técnica também, né? Você pode associar. Os budistas fazem isso, meditação vipassana, né? E o mantra, ele também é um objeto que a gente vai ajudar a nossa mente a focar. Mas o mantra, ele não é só isso, né? Ele é um objeto, ele tem uma vibração, né? Ele tem uma vibração energética. Quando você fala, quando você canta, você vai sentir o corpo vibrar, né? E então ele tem esse efeito de vibrar a cabeça,
isso acaba ajudando a acordar as suas glândulas, tem tudo isso, né? É como se você tivesse um esqueleto ali duro, né? E aí você canta e ele vibra, e isso faz todo o seu corpo ficar menos denso. Então, e a meditação com o sânscrito, geralmente os mantras são em sânscrito, né? Eles dizem que é uma língua que preserva muito dessa coisa da vibração, do significado na vibração. Então, por exemplo, o Om, que é o primeiro mantra, tá? Então, o Om, eles dizem que é o verbo criador, né? Então, essa história ela se repete tanto no yoga, quanto no cristianismo, quanto na ciência, tá? Então, que existe uma unidade, né, que é pré-existencial, e aí, a partir de um som, que é o Om, acontece uma explosão, né, que é o Big Bang, pode ser, e aí acontece a diversidade. Então, o Om é o verbo criador. E nós, seres humanos, intuitivamente, reproduzimos o Om como esse som do universo, né? Então, eu fico imaginando que a primeira pessoa que produziu esse som, né? É muito antigo. Você vê que o mantra Om, a língua não toca o céu da boca em nenhum lugar, né? É um som muito primitivo, né? Dizem que é o som que faz o cosmos. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Que é o som do universo. É o som criador, é o som que fez da unidade o cosmos, né? Aham. Você pensar na criação, porque os textos antigos, o Bhagavad Gita e os Vedas, os textos mais antigos, eles falam dessa criação exatamente igual a ciência explica o Big Bang, exatamente igual. Sim, que lindo isso, né? A Então, eles gente vê falam que é essa convergência, né, da ciência com essas práticas milenares, é encantador mesmo. E você falou, né? Puxa, tantas coisas falam a mesma coisa, né? Porque eu acredito que essas coisas elas foram aprendidas por intuição, né, de um povo muito antigo, então elas acabam falando as mesmas coisas, né? Então, se você for conversar com os índios, uma vez eu tive a chance de assistir uma palestra de um índio falando sobre a meditação do índio sul-americano, né? Uhum. Eu acho que a gente devia ter a obrigação de saber, mas infelizmente, né, eu não sabia. Então, eles usam palavras sagradas para meditar. Eles têm um nome para isso. E, então, exatamente, eles têm um jeito de explicar a criação do universo que é muito parecida também com essa do boom, né, do Om, que seria o som criador, né? É muito interessante. E aí os mantras, a partir disso, eles vão se desenvolvendo, né, do Om. Então, vamos supor que você tem um mestre que ele teve um estado de iluminação, e nesse estado de iluminação ele criou um mantra, por exemplo, Soham. Então ele teve um Uhum. estado de iluminação e criou o mantra Soham. Aí ele ensina os discípulos dele que, fazendo esse mantra, eles vão poder chegar nesse mesmo estágio que ele chegou. É como se ele fosse lá nesse estágio de iluminação, pegasse aquele conhecimento, transformasse em palavras, para que as pessoas pudessem ter essa mesma sensação, né? Uhum. Em outras palavras, o mantra ele melhora a nossa vibração, tá? Assim como a gente canta, né? Quem canta seus males espanta, né? O mantra ele tem são palavras, vamos dizer, específicas para melhorar a nossa vibração, aumentar a nossa vibração, mudar o nosso estado mental, né? Melhorar nosso estado mental. Maravilha. Ô Álvaro, e quem são seus alunos? Quem que te procura? Para quem você indica a prática de yoga? Bom, eu acho que a prática de yoga é para todo mundo, né? Para todas as idades, para quem é religioso, para quem não é religioso também. Eu tenho muita sorte assim de ter os alunos que eu tenho, porque
você vê, meu trabalho acaba sendo divulgado mais por boca a boca, porque eu quase não uso essas redes sociais, né? E as pessoas que acabam me procurando, eu vejo que elas têm essa necessidade desse yoga mais verdadeiro, assim. Então, não são pessoas que nada contra, né? Mas são pessoas que querem fazer boas posturas e tal, mas não é, vamos dizer assim, não tem uma preocupação exagerada com a beleza da postura e tal. Acho que é uma preocupação mais holística mesmo com o yoga. Então, eu tenho alunos muito bacanas. Eu tenho muitos alunos que já passaram dos 60 anos. Eu acho isso muito legal também. É sinal que as pessoas estão procurando o yoga e, e tenho alunos jovens também, enfim. Mas é um público bem bacana. Mas basicamente são adultos, né? Vocês têm yoga para crianças, para gestantes. Não sei se é ali Ah, que na sua escola você trabalha. o nosso estúdio, né? Eu e a Isadora, que é minha esposa, ela trabalha com yoga para gestante também e também trabalha com yoga para criança, tá? Eu já Ah, atendi yoga para criança também, é, mas ele pode procurar que a gente tem turma assim de yoga para criança também. que legal. Deixa eu ver aqui, a Maria está fazendo uma contribuição. Diz que o Om é um som que acessa Deus, Adonai e Yahvé, que é um chamado por essa comunicação com a divindade. Cada cultura tem um nome para isso. É um modulador sonoro que eleva a gente e que acessamos um tesouro, onde todas as respostas estão lá. Ai, que lindo, Maria. Puxa vida. Bonito, valeu, Você me Maria. emocionou aqui, Maria. Não faz isso, que a gente não aguenta, Maria. Que lindo. Queridos, a gente já está caminhando, né, para o fim do nosso bate-papo, então eu quero abrir para vocês, né, o pessoal que está aqui conosco no Happy Hour de hoje, se vocês quiserem perguntar algo para o Álvaro, fazer algum comentário, vocês sintam-se à vontade, que aqui estamos em casa. Ô Álvaro, tem algo mais que você gostaria de contar para a gente sobre a prática, sobre o yoga? Ah, tem tanta coisa, mas eu acho que agora sim, eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, né? Eu gosto muito de conversar sobre yoga e durante as aulas não dá tempo, né? É, Porque verdade. se a gente for começar a conversar durante as aulas, a gente perde a prática em si, né? É. Mas eu achei muito legal a oportunidade. Meus alunos estão aí, aproveitem para perguntar, porque vocês sabem que lá no dia a dia a gente quase não tem tempo, né? Para quem não é aluno do Álvaro e depois vai assistir a live, gente, atualmente está sendo tudo online, né, Álvaro? Eu estou achando bom, porque daí você liga aqui, criança está dormindo, a vida está acontecendo, mas a gente está conseguindo encontrar um tempinho para fazer a prática, né? Então, tem sido, tem voltado alguma prática presencial? É só online? Como é que funciona? A minha esposa tá com uma turma presencial bem reduzida. A gente faz ao ar livre aqui em casa. Eu tô só com minhas turmas online mesmo, tá? E Uhum. até fazer um convite para o pessoal, quem quiser conhecer essa turma da qual a Fabiana aí mencionou, a Maria também, é quinta-feira às 10 horas da manhã, né? Isso mesmo, quinta às 10. Venham. E também queria fazer um convite, eu estava quase esquecendo, pessoal. Domingo agora, a Júlia quer fazer uma pergunta. Ó. Domingo agora, pelo coletivo Yoga no Parque, tá? Vocês podem procurar lá, coletivo Yoga no Parque Londrina. Eu vou Aham. estar conduzindo uma aula de yoga e meditação às 9 horas da manhã do domingo. Tá? Nesse domingo. É uma ação que a gente está fazendo para arrecadar fundos para comprar alimento. A gente estava doando para a comunidade Caigangue, né? Provavelmente Uhum. vai continuar doando para eles, tá? Que Mas legal.
deem uma olhada ou procurem a Fabiana, ela passa o meu contato, a gente tira qualquer dúvida aí de como fazer a aula, como fazer a doação, tá bom? Legal. Para quem Obrigado, for assistir pessoal. depois, eu vou deixar as informações no descritivo do vídeo. Quem quiser participar, né, Álvaro? Eu pego contigo os dados e coloco, deixo lá no vídeo. Júlia, pode falar. Hoje me perguntaram e eu não soube responder. Quantos tipos de yoga existe? Se é que existe mais de um tipo? Ixi, ó, então, essa história de nomenclatura de yoga também ela é recente, né? Antes era um yoga só. Depois começaram a dividir entre Karma Yoga, que é o yoga que você realiza através das suas ações, vamos dizer, fazendo ações que não geram karma, que daí é não praticar violência, praticar bondade, a boa ação, né? Então, esse é um tipo de yoga também, quando você faz isso, né? Tem o Jnana Yoga, que é o yoga da sabedoria. Esses são os tipos de yoga, vamos dizer, tem o Raja Yoga, que é o yoga real. Então, tem esses tipos de yoga. Mas eu acredito que a Júlia está perguntando sobre os tipos de yoga que trabalham posturas. E aí também já tem um monte de yoga diferente, né? Mas eu acredito que tudo faz parte do Hatha Yoga. Tá? O Hatha Yoga é o trabalho da energia positiva e negativa. Então, a gente trabalha com o corpo para equilibrar essa energia, né? Aí, alguns vão chamar isso de Kundalini Yoga, outros vão chamar de Ashtanga Yoga, de Patabi Joyce. Então, é o Ashtanga Yoga daquele cara. Outros vão chamar... Então, aí você tem milhares de tipos. Porque daí a pessoa vai pegar uma prática de yoga e vai começar a fazer essa prática um pouquinho diferente. Às vezes com posturas mais fluidas, né? Aí ela cria o Vinyasa Yoga, que é o yoga feito como se fosse uma dança, né? Aí tem o Swastika Yoga, que é do mestre De Rose, que também é como se fosse uma dança, né, Fabiana? Também, né? Existe uma filosofia de fazer coreografada, né? De você tentar passar de uma postura para outra sem perder o estado do yoga, né? Então, por isso fica parecendo uma dança. Isso mesmo. Mas é tudo parte do Hatha Yoga. O Abílio, que é um amigo nosso aqui, que ele vai para a Índia, ele fala assim, lá na Índia é uma confusão. Cada lugar que você vai, eles vão estar praticando um yoga diferente, né? E aqui no Ocidente, a gente tenta apresentar, então a gente cria uma apostila e apresenta as diferentes respirações, as posturas e tal. Ele falou que às vezes você vai em um lugar que aquele mestre, ele ensina só aquele mantra, é um mantra só que ele faz, é um tipo de respiração só, entendeu? E algumas posturas lá que ele tem uma série e ele só faz aquilo. Aí você vai num outro, lá em outro lugar, ele vai trabalhar um outro tipo de mantra. Então é bem interessante isso, né? E aqui no Ocidente, claro, a gente tenta fazer um apanhado de tudo e tentar colocar um pouco de ordem nesse caos aí que às vezes é o que vem lá da Índia, né? Que bacana. Respondendo a tua pergunta, Júlia, é quase impossível de responder. É difícil. E é uma coisa viva, né? O tempo todo está sendo mudado, criado coisas novas, incorporado. Então, interessante. A Camila fez um comentário aqui. Acho que aqui a gente tem mais necessidade de organizar as coisas, Talvez, né, Camila, de encaixar nas caixinhas, né, classificar e tal. Sistematizar. Sistematizar. Maravilha! Bom, meus queridos, então eu só tenho a agradecer, né? A Maria está dizendo muito linda, sou muito grata, e eu também estou muito grata, Álvaro, primeiramente pela Maria ter me feito esse convite, né, de participar das tuas aulas, tem me feito muito bem, estou muito feliz de ter te conhecido, e hoje ainda mais, de saber de toda essa filosofia, da forma como você pensa. E você falou uma coisa que é verdade, que eu senti nas tuas práticas,
essa tua paixão, esse teu cuidado, a sua entrega quando você está lá ministrando a tua aula para a gente, né, que você traduziu por verdade, né, fazer com verdade, fazer com amor. Então, acho que os seus alunos que estão aqui, né, você vê a carinha deles, a participação, é um carinho mesmo, né, por você. Eu estou te conhecendo há bem pouco tempo e já sinto, assim, gostei muito, muito. Convido vocês a conhecerem. Vou deixar o contato do Álvaro no descritivo do vídeo. Vocês podem, né, Álvaro, deixar seu telefone para o pessoal entrar em contato contigo, saber mais como faz para participar das tuas aulas online. Então, agradeço muito a você, tá? Pela sua disposição de estar aqui, né? Sexta-feira, acabou de dar aula e está aqui conversando com a gente, passando informação bacana. E também a todos vocês que participaram dessa Happy Hour de hoje. Então, toda sexta-feira, gente, eu faço alguma ministração, tá? Sobre uma prática integrativa complementar. Convido vocês a participarem das próximas, né? Porque já que a gente está no momento de pandemia, a gente está aqui juntos, né? Estamos juntos falando de saúde, falando de união, né? De yoga. E é o que eu desejo para cada um de vocês. Muita saúde, muito amor, muita paz. E ó, aqui o nosso chá de oliveira, né, Álvaro? Claro. Tá? Muita saúde para você, que você continue ao longo de muitos e muitos anos levando essa filosofia linda para muitos alunos. Obrigado, Fabiana, valeu e agradeço muito mesmo, porque é um jeito de eu divulgar meu trabalho também, né? Eu acho que essa coisa da gente, do boca a boca, né? De um falar para o outro, eu valorizo muito isso, sabe? Da gente poder fazer com que os outros conheçam o nosso trabalho assim, dessa forma antiga, né? Exatamente, que Boca a bom, boca. né? Obrigado pela As novas tecnologias possibilitando a gente retornar para aquilo que é antigo, né? Adorei. Então, tá bom, meus queridos, muito, muito, muito obrigada a presença de todos que estão aqui. Tenho, além da presença do Álvaro, a Beatriz, a Camila, a Irana, a Isabel, a Júlia, o Luiz, a Maria e o Vital. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer enorme. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Happy Hour. Um beijo e até mais. Muito obrigada. Namastê. Tchau, gente. Valeu. Tchau, obrigada. Valeu, Júlia. Tchau, Luiz. Obrigada pela presença. Obrigada, Tchau, Maria. Maria. Legal, foi muito bom, foi muito bacana mesmo. Nossa, muito legal. Ô, Fabiana.